Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Dessa vez nós vamos estudar um tema que eu gosto muito, que é sobre o sábado. Satanás tem lançado suas heresias ao longo dos séculos e ele de forma especial odeia o quarto mandamento, como nós bem sabemos, né? A questão é a seguinte: Deus instituiu o sábado na criação, mas agora os teólogos, os bacharelados, os doutores da lei de hoje, né, eles atacam o sábado e eles dizem que o sábado é apenas para os judeus, não é para os gentios, mas o sábado foi instituído na criação. Eles dizem que por não ter uma hermenêutica do sábado em Gênesis, então o sábado não foi ordenado como mandamento na criação. Mas se formos seguir essa linha de raciocínio, não temos uma hermenêutica para a devolução do dízimo no livro do Gênesis, não temos uma hermenêutica para honrar pai e mãe, o quinto mandamento, para matar, roubar. É como se Deus não tivesse dado nem a lei. Na cabeça deles, Deus criou a humanidade e não deu lei nenhuma, muito menos o sábado. Tudo isso para chegar no mandamento do sábado, que é em especial o mandamento que esses homens, né, que deviam pregar a palavra de Deus, eles odeiam. E seguindo esse raciocínio deles também, não tem uma hermenêutica falando que Satanás foi expulso antes da criação no livro de Gênesis. Então, dessa forma, acreditaríamos que Satanás, o primeiro a pecar não foi Satanás, foi Adão, porque Satanás só vai aparecer a expulsão dele lá em Apocalipse. Então, é um argumento muito fraco, muito furado. Quando a gente abre a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 26, no verso 5, é dito o seguinte: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E eu pergunto, que leis Abraão guardou, né? Já que na cabeça deles não tem uma hermenêutica sobre o sábado, muito menos também sobre a lei, sobre os 10 mandamentos. Então, que leis, que mandamentos, né, Abraão teria guardado? Todos nós sabemos que os mandamentos de Deus está escrito de forma unida lá no livro de Êxodo, no capítulo 20. Mas se a gente pegar Gênesis, só o livro de Gênesis, a gente sabe que tem referências sobre todos os mandamentos, mas não tem assim uma ordem explícita: honra teu pai e tua mãe, não adulterarás. Mas temos referências, assim como no Novo Testamento não tem uma ordem explícita mandando devolver o dízimo, mas temos algumas referências. É importante dizer também que o Novo Testamento ele não anula o primeiro, eles se completam. Jesus, quando veio, ele veio para dar sentido ao que o povo não entendeu. Antes de continuar também, eu quero dizer que a gente vai ver sobre essa questão do sábado para os gentios também no Novo Testamento, já que eles dizem que a igreja não guardou o sábado e que os mandamentos, né, do sábado não é para a igreja, como se Deus tivesse 10 mandamentos, só 9 guardados e 1 não. A gente vai ver isso mais para frente. Então veja, o que está escrito em Gênesis 2, dos versos 1 ao 3, né? Eles não aceitam, né? O sábado foi instituído ali na criação, como memorial da criação. É como se fosse o seguinte: Deus instituiu o sábado, e aí Adão e Eva chegam para Deus: Senhor, por que o Senhor descansou no sábado? Por que nós estamos descansando no sábado? E ele: não, Adão, isso aí não se envolve nisso agora não, isso aqui é mais para frente. Quando vocês pecarem, nós vamos pecar, Senhor. Vocês vão pecar quando vocês pecarem, quando eu enviar o dilúvio, quando eu separar Abraão para fazer dele uma grande nação, quando o meu povo for escravizado, aí sim a gente vai falar sobre isso. Quer dizer, é um negócio realmente absurdo. Devemos entender que o que está claro na Bíblia não precisa de interpretação. O mandamento é muito claro: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Não furtarás. E inclusive, quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. Se você quer interpretar um mandamento, você tem que buscar outros textos bíblicos
falando do mesmo assunto, e não pegar textos soltos que nada tem a ver com o mandamento do sábado, como é comum fazer, e querer usar para dizer que o sábado foi abolido. Então é uma coisa incrível. E tem pessoas ainda que dizem que o mandamento só foi dado no Sinai, né? Que seguindo essa linha também de raciocínio, é uma coisa realmente absurda, né? Então Adão e Eva não teriam pecado, Caim não teria pecado, Satanás é inocente, né? Não tem a mínima lógica, mas a gente vai ver aqui também. Lá em Êxodo 20, conforme a gente vê em Gênesis 2, que o sábado foi instituído na criação, em Êxodo 20 está escrito, né? O mandamento, veja, o mandamento já começa com: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20, verso 8. Por que o mandamento começa com lembra-te, se o sábado não fosse dado na criação? Não tem a mínima lógica uma coisa dessa. E o verso 11 diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor Jeová os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, fazendo a referência exatamente a Gênesis, capítulo 2. E na sequência ele diz: por isso o Senhor Jeová abençoou o dia de sábado e o santificou. Quando você lê Gênesis 2, versos 1 ao 3, você vê que o Senhor separou, abençoou e santificou o dia de sábado, mas realmente ali não explica, não tem a hermenêutica, né? Mas quando chega aqui no capítulo 20, está aqui a explicação por que o Senhor fez isso. Memorial da criação, para que nós lembrássemos do Criador, do Deus verdadeiro, de onde nós viemos. Nós não viemos de uma evolução, nós viemos das mãos do Criador, num plano que foi elaborado de forma perfeita. A hermenêutica verdadeira, a hermenêutica bíblica, ela é fundamentada em toda a Bíblia, em vários textos da Bíblia. O sábado, por exemplo, aparece em mais de 200 passagens sobre o sábado. Essa é a verdadeira hermenêutica bíblica. Não usar só um texto e, como eles fazem lá no livro de Atos, que a gente vai ler daqui a pouco, e dizer que por isso não é mais para guardar o sábado. Mas vamos lá, ainda vamos falar sobre isso mais para frente. Em Êxodo, no capítulo 23, tem uma coisa bastante interessante. Êxodo 23, primeiro em Êxodo 20, no próprio mandamento já diz que o sábado não é apenas para os judeus, certo? Mas também para os de fora. Quando a gente lê o verso 10, está escrito: mas o 7º dia, o sábado do Senhor Jeová teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então a gente vê claramente que o próprio mandamento diz que nem o forasteiro deveria trabalhar, ou seja, aquele que não é natural de Israel. E antes disso, quando a gente lê Êxodo 15, por exemplo, Êxodo 13, aliás, Êxodo 12, né, quando o povo sai do Egito ali, é relatado o seguinte no verso 37 e verso 38. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças, ou seja, 600.000 judeus a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. No verso 38 é dito: subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Ou seja, subiu com eles um misto de gente, pessoas de outros povos, possivelmente até egípcios também. Então eles também fizeram parte quando foi dado os mandamentos lá no Sinai. E quem não quisesse obedecer seria exterminado do meio do povo. Lá em Êxodo, no capítulo 5 também, temos uma referência também ao sábado, nos primeiros versos, quando Arão e Moisés vão falar com Faraó, no início, né? E eu vou deixar aqui o link, porque a palavra que aparece ali, que Faraó fala que eles estavam distraindo o povo,
A palavra que aparece ali no original é da mesma raiz de Shabar, que é o Shebatem, fazer descansar. Vou deixar esse link aqui na descrição para a gente não se aprofundar, o vídeo não ficar muito longo. Mas lá em Êxodo 16 também tem uma história interessante. Já que eles dizem que o sábado, a gente leu que Abraão guardou o sábado, né? Abraão guardou os mandamentos de Deus, mas eles querem um texto dizendo que Abraão guardou o sábado. Mas a gente vê aqui em Êxodo 16, antes do Sinai, já que eles dizem que o sábado não havia sido dado ainda, não foi dado na criação, antes do Sinai nós temos um relato interessante. Êxodo capítulo 16, no verso 4. O povo começou a murmurar, começou a reclamar, porque estavam com fome e não tinha comida. Veja o que o Senhor disse. Então disse o Senhor Jeová a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. A pergunta é: que lei? Já que na cabeça desses bacharelados, desses doutores, desses teólogos aí de outras igrejas, eles dizem que o sábado não foi instituído na criação como mandamento. Então como é que Deus reclama aqui? E nós inclusive seguindo essa linha, dessa hermenêutica deles, que não há nenhuma hermenêutica sobre o sábado, também não há sobre os outros mandamentos. Por que Deus reclamaria aqui do povo se estava andando na lei dele ou não, se a lei não tinha sido dada ainda? Qual é a lógica do Senhor Jeová fazer esse tipo de queixa? E no verso 5 é dito: Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Ou seja, o povo ia colher o maná cada dia, uma porção para cada dia, e na sexta ia colher a porção em dobro. Mas não está falando nada aqui de guardar o sábado. Não está falando nada aqui de guardar o sábado. Mas quando a gente chega no verso 22, que é interessante também, o povo, lendo na sequência da história, o povo não obedece, o povo vai colher. Primeiramente o povo vai querer colher mais do que devia, e no outro dia o pão apodrece, e aí no sexto dia eles seguem o que Moisés falou. E aí no verso 22, ao sexto dia colheram o pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Oxe, não era para colher só um? Porque eles escolheram 2, né? E Moisés disse, respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor Jeová: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor Jeová. Mas aonde de Gênesis capítulo 1 até aqui Êxodo capítulo 16, você vê na Bíblia essa expressão, ou você vê que Deus ordenando a guardar os mandamentos? Onde é que você vê? Você não vê. Você vai ter essa hermenêutica aqui. Por quê? Porque aqui Moisés está lembrando ao povo, isto é o que o Senhor disse. Ou seja, já havia sido dito, de geração em geração, as leis de Deus, os mandamentos de Deus foram passados pelo povo. Ou Moisés estaria aqui mentindo? Ou a Bíblia está mentindo? Será que Deus não tinha dito isso já ao povo? Será que o mandamento do sábado não foi instituído na criação? Porque aqui está dizendo, respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor Jeová: amanhã é repouso. O verso 5 que a gente leu de Êxodo 16, ele não fala que amanhã é repouso. Ele fala apenas que no sexto dia deveriam colher em dobro. Mas aqui está dizendo, amanhã é repouso, isso é o que o Senhor disse, o santo sábado do Senhor Jeová. Então eu pergunto, você vai acreditar no que está escrito na Bíblia ou no que o seu pastor, o seu líder religioso está dizendo, que o sábado não foi instituído na criação? Eu fico com a Bíblia. E quando a gente continua a leitura, continuando aqui a leitura, lembrando que a gente ainda vai ver a questão do sábado no Novo Testamento, a gente vê, só para ler aqui o comentário, que é óbvio que o Senhor instituiu o sábado, era para ele ser observado como foi desde que foi instituído, desde o primeiro sábado. Lembrando que Adão foi criado no sexto dia, por isso ele não estava cansado. E é por isso que o mandamento começa com lembra-te.
porque foi isso que Deus Jeová ensinou e ordenou desde o princípio. Aleluia! E por isso que Gênesis 26, verso 5 diz que Abraão guardou os mandamentos e a lei de Deus. E é por isso que em Êxodo 16, verso 4, Deus diz: quero ver se eles andam na minha lei ou não. Vou dar em dobro o maná no sexto dia, para que no outro dia eles não saiam para colher. Quando a gente chega no verso, continuando a leitura do capítulo 16, e guardaram-no até pela manhã seguinte, verso 24, como Moisés ordenara, e não cheirou mal nem deu bicho. Ou seja, aqui aconteceu um milagre. O maná, além de ter caído em dobro, no outro dia ele não cheirou mal nem apodreceu como nos outros dias. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor Jeová. Aleluia. Verso 26. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Ao sétimo dia, verso 27, saíram alguns do povo para o colher, porém não acharam. E aí, verso 28, então disse o Senhor Jeová a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Então, quando está escrito lá em Gênesis 26:5 que Abraão guardou os mandamentos e a lei de Deus, obviamente que o sábado está incluído. Se aqui o povo foi buscar maná no sétimo dia e Deus reclamou, e Deus disse o quê? Ele não fala, eles não guardaram o meu sábado, ele fala: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? E aí mais uma vez eu pergunto, você vai acreditar no seu líder religioso ou você vai acreditar na Bíblia, no que o próprio Senhor Jeová está dizendo? Então, obviamente que o sábado foi instituído como mandamento na criação. E é isso que lembra também lá em Hebreus, no capítulo 4. E o verso 29. Considerai que o Senhor Jeová vos deu o sábado. Quando o Senhor Jeová vos deu o sábado? Na criação. Aleluia. É muito lindo realmente esse mandamento. Agora vamos falar do sábado. Na questão da igreja, né? Eles falam que o sábado não é mandamento para ser guardado pela igreja, né? Eles dizem que Jesus nunca ensinou a guardar o sábado. Mas quando a gente lê aqui em em Lucas, no capítulo 23, quando Jesus morre, que os homens vão ali, José de Arimateia, se não estiver enganado, vai pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Veja que interessante. Lucas 23, verso 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Verso 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram conforme o mandamento. Aleluia. O que eu fico impressionado aqui nesse relato são três coisas. Primeiro, Lucas não era judeu. Segundo, o livro de Lucas foi escrito mais de 20 anos, alguns dizem que de 30 a 40 anos depois da ressurreição e assunção do nosso Senhor Jesus ao céu. E terceiro, essas mulheres foram instruídas por quem? Jesus instituiu a igreja dele, não foi no livro de Atos. Foi antes dele ser entregue. Foi lá em Mateus capítulo 18, ou capítulo 16, se eu não estiver enganado. Ele já havia instituído ali a igreja dele. E essas mulheres, por que guardaram o sábado? Se Jesus nunca ensinou elas a guardar o sábado. Se o sábado não era mais para ser guardado. Não tem lógica. Não tem lógica. E quando a gente faz uma análise séria, né, da Bíblia, a gente percebe, né, essas mulheres, elas aprenderam com o próprio Jesus. Se não fosse mais para guardar o sábado, elas não guardariam o sábado. Lá em Atos, no capítulo 18, temos um relato também muito interessante de Paulo.
Como é que o sábado não era mais para ser guardado e o próprio Paulo guardava. É interessante, né? Aqui é dito no verso 1, a partir do verso 1, que Paulo ele deixou Atenas e partiu para Corinto, na Grécia, onde ele encontrou um casal de judeu, Áquila e Priscila. E como eles eram do mesmo ofício, Paulo fez amizade com eles. E o verso 3 diz: e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E verso 4: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, como é que o sábado não foi guardado pela igreja? A gente vai ler agora Atos capítulo 15, que é o verso que eles usam, que diz que não, os gentios não precisam guardar o sábado. Mas antes disso, como dizem também, né? A gente já viu aqui as mulheres guardando o sábado após a morte de Jesus na cruz. Mas eu quero ler esse verso, que muitos não gostam desse verso e tentam distorcer esse verso. Mateus capítulo 5 e no verso 17, o famoso Sermão do Monte. Jesus diz: não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Eu pergunto, se cumpre uma lei obedecendo ou desobedecendo? E fora a palavra original aqui no escrito, que é dar sentido, amplo sentido, né? É prelos, se não me engano. O verso 18 diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aleluia! Como é que nenhum i nem um tio vai passar da lei e você acredita no seu pastor quando ele diz que o sábado não é mais para ser guardado? Qual é a lógica que tem isso? Qual é a hermenêutica bíblica? Quando a gente lê também essa questão de que Jesus veio para dar sentido, né? Deus deu a lei, esse é o padrão. O povo não entendeu, entre aspas, né? Não quis seguir. Então veio Jesus, o nosso modelo perfeito, guardando os mandamentos de Deus. Quando a gente chega no verso 27, é dito: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. A lei de Deus não é apenas uma regra, faça isso ou faça aquilo, mas é o caráter de Deus expresso no teu coração, no meu coração. Se você não faz na vista dos outros, mas faz no escondido, fica alimentando desejos impuros, você já pecou. Por quê? Porque a lei de Deus é espiritual, como diz lá em Romanos, capítulo 7 e também o capítulo 8. Mas você, que não gosta do sábado, você é carnal, vendido à escravidão do pecado. Mas você ainda pode se libertar. Você ainda tem o Espírito Santo falando com você. Todo aquele que é contra a lei de Deus é carnal, é o que diz em Romanos 7. Lendo agora Atos capítulo 15, que é o texto que eles usam para dizer que a igreja não precisa guardar o sábado, a igreja dos gentios, né? Como se Deus fizesse acepção de pessoas. Não, você é judeu, você guarda o sábado. Não, você é gentil, você é escravo, você vai ter que trabalhar no sábado, você é escravo. Qual é Deus de confusão, por acaso? Deus ama mais uma raça do que a outra? Atos capítulo 15. O mesmo verso está escrito lá em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Tem ali, os discípulos se reuniram, né? Teve um concílio. Né? Por quê? Porque havia ali uma discussão sobre o que devia ser feito e o que não devia ser feito. Né? O verso 20 fala a mesma coisa, mas eu vou ler o verso 29, que foi a decisão que eles tomaram. Verso 28, Atos 15, verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados
e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Tá vendo? Não mandou guardar o sábado. Não seja leviano com a palavra de Deus, meu querido. Não seja leviano. Primeiro, porque a discussão não tinha nada a ver com os mandamentos de Deus. Nada a ver com os mandamentos de Deus. Quando a gente lê o verso 1 de Atos 15, fica bem claro qual era a discussão. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Circuncisão. E verso 5, insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus que haviam crido, ou seja, creram em Jesus, dizendo: é necessário circuncidá-los, determinados que observem a lei de Moisés, ou seja, a lei da circuncisão, que não veio de Moisés, né? A lei da circuncisão veio de Abraão. E quando chega no veredito, digamos assim, ele fala que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fazei bem vos guardar de saúde. Se fosse, que não é, se fosse para não guardar o sábado, porque não está falando do sábado aqui, não tem ordenança do sábado, então os discípulos estão liberados, os gentios estão liberados para roubar, para matar, para desonrar pai e mãe, porque nada disso aqui está pedindo. Os gentios também estão desobrigados de devolver o dízimo, porque segundo o seu raciocínio, o seu argumento, também não está aqui pedindo para devolver o dízimo. Então a discussão aqui não tem nada a ver com os mandamentos de Deus, muito menos com o sábado. Por que esse ódio tão grande contra o quarto mandamento? E interessante é porque a circuncisão ela foi desconsiderada e o sábado não. O sábado foi instituído na criação. O sábado está nos 10 mandamentos, antes da entrada do pecado no mundo e quiçá do universo, antes da criação do próprio Satanás. Agora, a circuncisão ela foi instituída depois com Abraão e ela era um símbolo do coração convertido. Mas os judeus, como povo de Deus, eles não aceitaram a Jesus. Então, de que valeria a circuncisão? De nada. Como está lá escrito em 1 Coríntios, capítulo 7. Primeira carta ao Coríntios, capítulo 7. E o verso 19. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. E o que foi que Deus ordenou? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor Jeová, teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias criou o Senhor Jeová os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor Jeová abençoou o dia de sábado e o santificou. Aleluia, aleluia. Isso sim é o que vale, é guardar os mandamentos de Deus. Por isso que os gentios foram desobrigados da circuncisão. Imagina Abraão já velho, isso sim era um fardo pesado. A pessoa já velha, como Abraão, ter que ser circuncidado. Como foi Timóteo, quando Paulo aqui decidiu uma coisa, mas Paulo foi e circuncidou, se não me engano foi Timóteo. Ou seja, Paulo errou. Nem por isso deixa de ser um homem de Deus, porque ele cometeu esse erro circuncidando Timóteo. Isso sim era um fardo pesado, por isso que os gentios foram desobrigados. Agora voltando a Atos 15 ainda, no verso 29, é dito o seguinte, né? Que vos abstenhai das coisas sacrificadas a ídolos,
bem como do sangue, da carne de animais sufocadas e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes. É interessante que você pegue esse verso e diz que não é para guardar o sábado, coisa que não está falando nada do sábado. Mas você prestar atenção, aqui está falando que você tem que se abster da carne com sangue. E você que come carne com sangue, porque a carne que é vendida aí no açougue é com sangue, quando não é a carne da galinha, que é sem sangue, você muito provavelmente gosta de comer uma galinhazinha cabidela, isso é pecado. Isso sim é pecado. Então você que come a carne com sangue, você está em pecado. A vida do cristão, meu querido, a porta é estreita. Guardar o sábado é porta estreita. E essa questão da carne com sangue já foi dito lá em Gênesis, no capítulo 7. Exatamente, capítulo 7, verso 4. Está lá em Levítico também. Está lá em Deuteronômio, capítulo 12. E os pastores, o seu pastor, por exemplo, não ensina isso, né? Não para guardar, o sábado não precisa guardar não. Por que ele não falou da carne com sangue? Por que ele não fala para você da carne com sangue? E outra coisa, né? Então, seguindo essa linha de raciocínio, mais uma vez eu bato na mesma tecla, a questão do dízimo. Aqui também está desobrigando a devolver o dízimo. Será que é isso que a Bíblia está falando? Cadê a hermenêutica? Para dizer que o sábado não é para ser guardado aqui no livro de Atos. Cadê a hermenêutica, por exemplo, eu pergunto, sobre o dízimo? Agora aqui interessante é que a gente vê que logo no capítulo seguinte, a gente vê os discípulos numa terra distante, numa terra onde não tinha sinagoga judaica, guardando o sábado. Atos 16, verso 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos parecia haver um lugar de oração. E assentado-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Se o sábado foi desobrigado, porque na folha seguinte da Bíblia, os discípulos estão lá guardando o sábado numa terra estranha. E também em Atos 17, aliás, Atos 17, verso 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Como é que lá em Atos 15 o sábado não é para ser mais guardado, em Atos 16 eles estão guardando o sábado, em Atos 17 novamente, em Atos 18, verso 3, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo a quem? Tanto judeus como gregos. Os gregos também estavam lá no sábado na sinagoga. Aleluia, aleluia. Agora é interessante, aqui falam tanto de hermenêutica, mas eles adoram pegar texto fora de contexto para dizer o que a Bíblia não está dizendo, como a gente viu aqui no livro de Atos, que é o texto áureo, que eles pegam para dizer que a igreja está desobrigada de guardar o sábado. Eles pegam outros textos, né, de Gálatas, de Colossenses, que não tem nada a ver com o 4º mandamento, e eles querem empurrar de todo jeito ali o 4º mandamento. Eu quero saber por que tanto ódio contra o 4º mandamento. E uns ainda dizem, não, porque Deus não faz diferença de dias, e porque eles pegam lá de Romanos, uma coisa que também não tem nada a ver com falar do 4º mandamento, está falando das cerimônias festivas, está falando de dias de jejum, mas eles querem empurrar o sábado de todo jeito. Só que quando a gente chega em Apocalipse 1, e isso é uma hermenêutica bíblica, a gente vê que Deus faz diferença sim, do sábado para os outros dias. Quando a gente lê Apocalipse 1, no verso 10, Apocalipse 1, verso 10, está escrito o seguinte: João, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ou seja, o apóstolo aqui está falando que quando ele começou a receber as revelações do Apocalipse foi num dia de sábado. Por que num dia de sábado? É aí onde entra a hermenêutica bíblica. Porque quem fala que é o sábado, o dia do Senhor, não sou eu, não é o seu pastor, o seu reverendo, o seu bispo, o seu presbítero.
quem fala é a Bíblia. A gente viu Moisés falando em Êxodo no capítulo 16 que o sábado é do Senhor Jeová. A gente vê em Ezequiel 20, verso 12 e 20, que o sábado é do Senhor Jeová e foi dado ao seu povo como um sinal de obediência para que saibam que eu sou o Senhor Jeová que os santifica. A gente vê em Isaías 56, a gente vê em Isaías 58, que para o povo de Deus o sábado é um deleite. Mas eu quero ler aqui Isaías 58, Isaías 56, aliás, porque ali tem uma convocação para os gentios. Embora a gente já viu que o próprio mandamento diz que até o forasteiro tem que descansar. Isaías 56, é a boca do Senhor que está falando. Assim diz o Senhor Jeová: mantende o juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Verso 2: bem-aventurado o homem, não é o judeu, bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma. Em quê? Que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor Jeová, dizendo: o Senhor Jeová com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor Jeová aos eunucos que guardam os meus sábados. Escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Quando guardamos o sábado, estamos fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus. Verso 5: darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome, melhor que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Vocês estão preocupados porque não tem filho? Eu vou dar coisa melhor a vocês, um nome eterno que nunca se apagará. Lá em Malaquias diz que há um memorial diante do Senhor com o nome, com as obras dos justos. Verso 6: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor Jeová, para o servirem e para amarem o nome do Senhor Jeová, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Aleluia! Aleluia! Você vai ficar com a Bíblia ou com seu pastor mentiroso? Mentiroso! E a Bíblia vai dizer que ele é mentiroso. Marcos, no capítulo 2, é outro texto interessante, quando a gente vê a discussão ali de Jesus com os fariseus, por conta dos discípulos que estavam colhendo espiga dia de sábado. Jesus disse, verso 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, não foi por causa do judeu. O sábado foi estabelecido por causa do homem, quando lá na criação, ou seja, um presente dado à humanidade, para que descanse de suas obras. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aleluia! Aqui Jesus está dizendo, eu sou o Senhor do sábado, não é do domingo nem de todos os dias. Eu sou o Senhor do sábado. É para o gentio também. Você vai acreditar no seu pastor, que pega texto fora de contexto, ou vai acreditar no que o próprio Jesus está falando? Aleluia! Agora sabe por que acontece isso? O próprio Jesus responde. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Vou botar aqui para não cair, a partir do verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eles invalidam a palavra de Deus, ensinando preceitos de homens. O sábado não foi dado para o gentio, não. Não. Eles dizem, inclusive,
É interessante, né? A gente vê, certo? Isso é Bíblia e história. Que no concílio de Laodiceia, no ano 364, a Igreja Católica instituiu o domingo como dia de guarda no lugar do sábado, dizendo que era em honra à ressurreição de Jesus. Mas aonde é que tem na Bíblia isso? Em canto nenhum. E o símbolo da ressurreição de Jesus, o mandamento, certo? Que lembra a ressurreição de Jesus, é o batismo nas águas. É o primeiro mandamento quando você se converte, é você se batizar nas águas. Ressurreição, morte para uma vida de pecado e ressurgimento, ressurreição para uma vida nova em Cristo. É isso que diz a Bíblia. Mas é interessante que eles são tão mentirosos, que eles escorregam na própria mentira. Uns dizem assim: ah não, a gente não guarda dia nenhum. A gente, todo dia é santo, nós não guardamos dia nenhum. Todo dia são iguais. E por que escola dominical? Se você não guarda dia nenhum, por que escola dominical? Por que você não faz uma escola bíblica na segunda-feira pela manhã? Porque o domingo é mais cômodo, né? O Papa já instituiu o feriado mesmo em todos os países cristãos, certo? Que foram, digamos assim, instituída ali uma igreja católica, na época das cruzadas, etc. O domingo é feriado. E aqui no Brasil é mais cômodo, principalmente, né, guardar o domingo, né? Já é feriado mesmo. Sábado é porta estreita. Deixar de comer carne com sangue. Deixar de fazer as coisas que a gente gostava para seguir aquele caminho ali estreito. Oferta de emprego, né? Principalmente emprego com salário alto, por conta do guardar os mandamentos de Deus, de ser fiel a Jesus, né? Então são tão mentirosos que escorregam na própria mentira. Faça uma escola bíblica então na segunda-feira para mostrar que realmente não guarda dia nenhum. São mentirosos, guarda o dia que o papado instituiu como um dia sagrado, um falso dia sagrado, um dia que não tem a bênção de Deus. O único dia que tem a bênção de Deus é o sábado. E é um ódio que esses homens têm da lei de Deus, do sábado. São mentirosos. Primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 2, aliás, verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Como é que eu sei que eu estou andando na luz? Como é que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? Como é que eu sei que realmente eu amo? Quando eu guardo os seus mandamentos. E no verso 4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. O sábado, além de ser guardado hoje, além de ter sido instituído na criação, o sábado é eterno. Isaías de novo. Isaías capítulo 66, falando dos novos céus e da nova terra. Isaías 66, verso 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor Jeová, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor Jeová. Aleluia! As trombetas, quando toca a última trombeta, a sétima trombeta tocar, o céu se abrirá, será visto o lugar santíssimo no santuário celestial, e a arca da aliança aparecerá, e lá está os 10 mandamentos, e toda a humanidade vai ter que ler. E lá no quarto mandamento não foi apagado e nem está escrito lá guardar domingos e festas, mas lembra-te do dia de sábado para o santificar. Diante disso, eu pergunto a você que está nessas igrejas aí mentirosas, essas filhas de Babilônia, ensinando heresia, ensinando mentira, ensinando a profanar o sábado. Sai dela, povo meu, é o que Jesus diz. João 10,16, ainda tem outras ovelhas que não são desse pasto. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. O que é que você está fazendo numa igreja dessa, uma igreja que prega contra
a palavra de Deus, uma igreja de líderes mentirosos. Sai dela, povo meu. Se você é de Jesus, você não pode mais ficar nessa igreja. Dobre seu joelho se você não tem fé suficiente para guardar o sábado. Confesse o seu pecado a Deus. Confesse e peça ajuda dele, que ele vai lhe ajudar e vai lhe dar poder para você guardar os 10 mandamentos. Mas saia dessa igreja corrupta, saia dessa igreja que não prega a verdade de Deus. Que Deus seja louvado. Espero que esse vídeo lhe ajude a nós adventistas do sétimo dia, porque nós devemos estudar a Bíblia, nós devemos estar firmados na palavra de Deus e mostrar a Bíblia que fala, não é achismo, não é o eu acho, não é a minha opinião, é a Bíblia que está dizendo. É o Senhor Jesus que disse que o sábado é para os gentios, é Jesus que disse que o sábado será guardado também na eternidade. Então, nós somos conhecidos como o povo da Bíblia. Deixe de ver Netflix, deixe de perder tempo com coisa que não vai e nem vem, aliás, que leva você a perder o desejo de orar e de levar uma vida de santidade. Que Deus nos abençoe, que Deus seja conosco e que eu deixo com vocês, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, e que você compartilhe, que você curta e que você compartilhe com todos os teus contatos, se assim for possível, e com todos aqueles, principalmente, que falam mal do sábado e diz que o pastor disse que não é para guardar o sábado. Fique com a paz de Jesus, compartilhe esse vídeo e ajude a pregar a verdade do sábado, que é um dia santo, separado, e que será a grande controvérsia nesse fim dos tempos. Que Deus seja louvado. Fique com a paz de Jesus. Amém.